Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa nós começamos a falar sobre o ser humano no projeto da criação. Vimos como a Bíblia nos fala em Gênesis 1, 27, que Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. De todas as criaturas visíveis, nos lembra o Concílio Vaticano II, na Constituição Pastoral chamada Gaudium et Spes, de todas as criaturas visíveis, só o ser humano é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Ele é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesmo. Só ele é chamado a compartilhar pelo conhecimento e pelo amor a vida de Deus. E nisso consiste a razão fundamental da sua dignidade. E aí nós havíamos chegado ao parágrafo 357. Por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é alguma coisa, ele é alguém. Os objetos, os livros, as plantas são coisas. O ser humano é alguém. O ser humano é capaz de se conhecer. Interessante isso. Nós não apenas somos capazes de conhecer o mundo, de conhecer as pessoas. Nós somos capazes, e aliás nisso está uma grande sabedoria, conhece-te a ti mesmo, já dizia aquele oráculo de Delfos lá na Grécia Antiga, né? Nós temos a capacidade e temos também o dever de procurar nos conhecer sempre mais, nos possuir, sermos livres, não sermos possuídos por ninguém outro, mas com toda a nossa liberdade sermos livres, inclusive livres para amar, livres para nos entregar e para nos doar. Nós somos capazes de nos doar livremente e de entrar em comunhão com as outras pessoas. O ser humano é chamado por graça a uma aliança com seu Criador. Essa é uma das grandes descobertas de Israel, já no Antigo Testamento, que o nosso Deus é um Deus aberto à aliança. Eu costumo dizer que aquele que não compreende o significado de aliança, ele dificilmente vai entender tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. A missão de Jesus ela é selada como uma nova e eterna aliança. Toda a Bíblia é passada por esse conceito de aliança. Então o ser humano é chamado por graça a uma aliança com seu Criador, a oferecer ao Criador uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode dar no seu lugar. Só nós podemos responder a essa vocação única a que o Senhor nos destina. A vocação que eu recebi de Deus é minha. O chamado que eu recebo de Deus é meu e só eu posso responder a esse chamado. Só eu posso dar a resposta de fé e de amor ao projeto de Deus. Ninguém faz isso no meu lugar. Também nisso sou insubstituível. Parágrafo 358. Deus criou tudo para o ser humano. Mais uma vez, Gaudium et Spes, o número 12. Deus criou tudo para o ser humano, mas o ser humano foi criado para servir e amar a Deus e oferecer-lhe toda a criação. Interessante, isso me faz lembrar uma passagem que São Paulo diz: tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. E aqui o nosso catecismo cita uma reflexão de São João Crisóstomo, o grande doutor da igreja, o grande padre, santo padre, grande pregador. Crisóstomo quer dizer boca de ouro. Ele tinha esse nome justamente por causa da sua fama como pregador. E São João Crisóstomo vai dizer o seguinte:
Quem é, pois, o ser que vai vir à existência cercado de tal consideração? É o homem. Grande, admirável figura viva, mais precioso aos olhos de Deus do que a criação inteira. É o homem. É por ele que existem o céu e a terra e o mar e a totalidade da criação. À salvação dele, Deus atribuiu tamanha importância que nem sequer poupou seu Filho único em seu favor. Deus, de fato, não cessa de tudo empreender para fazer o homem subir até ele e sentar-se à sua direita. De novo, vem o Papa Francisco para nos falar de uma ecologia integral. Nessa ecologia, o ser humano tem que estar em primeiro lugar. Muitas vezes existem movimentos ambientalistas e que, sem dúvida alguma, fazem um trabalho de denúncia bonito pela preservação do ambiente, mas que não têm a mesma preocupação com a preservação da ecologia humana, ou seja, com a superação da violência, da pobreza, da miséria, que agride aquele que é o centro de toda a criação. Papa Francisco vem nos falando, sem dúvida alguma, sobre a nossa responsabilidade para com a nossa casa comum, o planeta Terra, do qual todos nós dependemos e no qual todos nós vivemos. Mas o Papa não se esquece da centralidade do ser humano e, naturalmente, da dimensão crística ou cristológica de toda a criação. Parágrafo 359. Na realidade, o mistério do ser humano só se torna verdadeiramente claro no mistério do Verbo encarnado. Mais uma vez é Gaudium et Spes, a Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II, que trata das alegrias e esperanças, dizendo que as alegrias e as esperanças dos homens de todos os tempos são as alegrias e esperanças da própria Igreja. O mistério do ser humano só se torna verdadeiramente claro no mistério do Verbo encarnado. Já tivemos oportunidade de ver em outros programas como o ser humano se interroga pelo sentido da vida, o sentido do sofrimento, o sentido da criação, para que existe tudo isso, de onde tudo veio, para onde tudo vai. E aqui o nosso catecismo tem uma expressão que era muito cara ao Papa João Paulo II, né? Que o mistério do ser humano só se torna verdadeiramente claro no mistério do Verbo encarnado. Lembrando São João, que vai falar, né, que por ele todas as coisas foram feitas, por ele, o Verbo que se encarnou no ventre de Maria, Jesus de Nazaré. Por ele todas as coisas foram feitas e nada do que existe foi feito sem ele. Ele é o paradigma da criação. Pilatos, nesse sentido, acabou profetizando sem querer, quando Pilatos apresenta o Cristo já flagelado, com o cetro nas mãos, vestido de vermelho e a coroa de espinhos, e Pilatos diz a expressão, eis o homem. Na realidade, eis a que a maldade reduziu o ser humano. Mas, ao mesmo tempo, Jesus é realmente o ser humano por excelência. O paradigma da criação, mas de uma maneira muito especial, o ser humano. Eis o homem. Et homo, se diz no latim, e muita gente santa se santificou justamente proclamando esta verdade. No Cristo, o Verbo encarnado, o mistério do ser humano ganha novas dimensões, novas luzes, e o sentido real, derradeiro, da nossa própria existência está ali. Amém.